E dando continuidade aqui ao nosso treinamento de fundamentos em HTML, nós fizemos, né, no último módulo, no módulo 2, na última aula, vimos listas e tabelas. E hoje, no módulo 3, vamos ver essa parte aqui de formulários. Como podemos criar formulários em HTML. Só que, se você não viu as aulas anteriores, é importante que você assista todas as aulas e na sequência, para que você entenda e você possa, sim, construir uma base de conhecimento que te prepare, que te habilite a realmente utilizar todas as tags, todas as funções e utilizar assim corretamente e entender de forma global os fundamentos aqui de HTML, as principais tags, e isso vai te habilitar a criar outros projetos. Então vamos aqui, eu vou abrir o meu Visual Studio Code, vou compartilhar aqui com vocês. Então aqui, da onde nós paramos na última aula, a gente tinha visto listas, tabelas, eu vou fechar essas duas abas aqui. E vou criar aqui um novo documento HTML, só que formulário. Formulário.html. Então, como eu já expliquei anteriormente, todos os documentos HTML, ele tem essa extensão .html. Justamente porque com essa extensão .html, o browser, o navegador, ele consegue identificar que aquele documento é um documento HTML. Então, vamos criar aqui, como de costume, uma estrutura básica em HTML. Você pode utilizar o ponto de exclamação e Enter, ou você pode utilizar também digitando aqui a palavra HTML e escolhendo aqui a opção 2.5. Ou pode digitar também HTML 2.5, que dá no mesmo. Então, eu vou minimizar aqui para vocês terem uma visão maior aqui do nosso documento. E eu gosto sempre de alterar e deixar realmente o idioma da página. Eu já expliquei sobre essa parte nas outras aulas. Se você não assistiu, volta lá para as outras aulas, que é importante. E aqui eu vou colocar o nosso tema aqui do módulo 3, que é formulário em HTML, ou no HTML, né? Em HTML. Acho que tanto faz. Vou colocar aqui formulário em HTML. Aqui tem um acento. Coloquei errado. Isso, formulário no HTML. Então, aqui eu coloquei esse tema e vou colocar aqui também um H1 na minha página formulário HTML. Então, eu vou abrir aqui no browser essa página. Deixa eu abrir aqui para vocês, vou mudar aqui a tela para vocês conseguirem ver. Vou abrir aqui formulário HTML. Vou mostrar aqui, vou compartilhar aqui com vocês, para vocês verem como que ficou a nossa página. Então, ficou assim, formulário no HTML, tá? Eu já mostrei na outra aula como que vocês fazem para abrir, né, no navegador.
Eu mostrei também a instalação do Live, que é uma extensão do HTML, do Visual Studio Code, que ajuda vocês a abrirem aí no navegador de vocês o documento. Vocês podem observar que aqui em cima tem o título, né? Ó, aqui, tá vendo? O formulário no HTML é o título da minha página. E aqui, né, onde eu estou selecionando, é o H1. Então, vamos voltar aqui para o nosso Visual Studio Code. E vamos criar aqui o nosso formulário. Então, a tag de formulário é a form. Então, eu tenho aqui, utilizo a tag de formulário. Por enquanto, eu vou apagar essa parte aqui, action, porque por enquanto o nosso formulário não vai fazer nenhuma ação. Depois nós vamos ver essa parte com mais detalhes. Então, os formulários, eles são super importantes, porque é uma ferramenta de entrada de dados do usuário. Então, muitas vezes, para autenticar um cadastro, para receber alguma informação de pesquisa, pode ser também criados formulários para fazer login, né, numa rede social, para fazer cadastro em lojas online. Então, os formulários é uma ferramenta muito importante para a criação de uma página web. Vamos colocar aqui um label. Label seria praticamente qual a informação que você vai incluir aqui, né? Label seria uma etiqueta, né? Traduzindo para o português. Qual seria a informação que você vai incluir aqui no seu formulário? Então, eu vou colocar aqui for name, e aqui a informação que eu vou pegar no meu formulário também é name. Né? Então, aqui seria como se fosse o ID, né? E aqui seria o que aparece para o usuário, aparece aqui o nome. Que seria qual o requisito daquele campo ali no formulário. Então, aqui com o label a gente consegue especificar quais são os campos do formulário. Então, aqui o campo que eu estou pedindo é o nome. E quando eu coloco o input no formato texto, que seria o espaço para a pessoa escrever ali o nome dela. Então, aqui o input é tipo teste, porque é um texto. Aí, aqui eu coloco o ID, eu coloco nome também, porque ele vai relacionar essa etiqueta, né, essa label, com essa entrada aqui dessa informação. Então, o que o usuário escrever aqui, né, nesse input, vai estar relacionado com esse ID aqui, nome. Então, essa é a forma para você relacionar o input com as etiquetas, utilizando o ID. E também eu posso utilizar aqui um atributo required, que significa que esse campo é obrigatório. Vou colocar aqui name, nome, e required, que é informar para o meu navegador que essa informação é obrigatória, ou seja, é aqueles casos que se o usuário deixar o campo em branco, ele não consegue enviar o formulário, porque ele coloca essa informação como obrigatória. Então, vamos voltar aqui no nosso navegador para ver como que está ficando até o momento. Então, vocês viram? Então, aqui é a etiqueta nome, né, o label, e aqui é o input, eu vou colocar aqui meu nome, e ele aceita como texto. Então, esse é o primeiro label aqui que nós criamos no nosso formulário. Então, vamos colocar aqui... Ai, não tá aparecendo para vocês? Ah, pensei que tava. Deixa eu voltar aqui.
Ah, agora sim. Então, aqui tá o formulário, né? O nome é a etiqueta, no caso, é a informação que eu quero que o usuário coloque no input. E o input seria o espaço ou o campo no qual o usuário iria preencher aqui com o nome. Então, vamos criar aqui outras informações referente aqui ao nosso formulário. Então, uma outra etiqueta aqui a gente pode colocar aqui, por exemplo, uma label password. Vou voltar aqui para o Visual Studio Code, para vocês conseguirem visualizar. Então, uma outra etiqueta que nós podemos criar aqui, né, uma nova label. Uma nova label que nós podemos criar é a password. Vamos colocar aqui, input, não, label. Na verdade, eu posso até copiar essa mesma informação aqui. Aqui eu vou colocar que é password. Aqui eu vou colocar a senha. E embaixo eu vou colocar também, em vez de texto, eu vou colocar password. Ó, falhou aqui, password. E o ID, no caso aqui também, eu vou colocar password e o nome também eu vou colocar password. Então, aqui eu substituo, né? Eu até copiei para vocês verem que é as mesmas informações, só que eu vou mudar aqui para password. E quando eu utilizo aqui password, e como obrigatório, eu vou mostrar aqui para vocês no formulário como que aparece aqui para vocês. Então, abrindo aqui, aí tem a opção senha. E qual que é a diferença? Tá vendo quando eu digito? Aparece aqui não visível, né? Como se fosse uma segurança aqui para senha. Então, essa é a diferença quando a gente utiliza o tipo senha, o tipo password para o tipo texto. Vamos ver aqui outro tipo de input para o nosso formulário. Eu vou fazer alguns aqui e depois eu volto para a gente ver como que tá ficando. Então, eu posso colocar aqui também um novo input. Deixa eu copiar essa parte. Vou fazer uns 3 aqui. 2, 3. Por exemplo, aqui pode ser idade. E aqui eu coloco idade. Aí, nesse caso, eu vou colocar que é tipo number. Ah, o que que eu fiz aqui? Eu mudei aqui em cima, né? Ah, tudo bem. Vou mudar aqui em cima, então. Vou colocar aqui idade, number, aliás, tipo number. E aqui, idade. Aqui também, idade. Então, o tipo nem sempre vai ser diferente ao meu, nem sempre vai ser igual ao meu ID, né? Vai ser de acordo com aquele tipo ali que eu tô querendo requisitar ou solicitar para o usuário. Então, deixa eu ver se tá certo. Nome, senha, password, idade. Tá. Então, vamos ver um outro tipo aqui de input. Quando eu coloco number, lá no campo só vai aceitar eu colocar number. Por exemplo, aqui
Tá. Uma outra que nós podemos colocar aqui é arquivo, né? Por exemplo, tipo file. Aí aqui eu coloco arquivo. Aqui é file. Aqui é file. Aqui é file. Por exemplo, aqui eu tinha colocado require, né? Que eu copiei. Então, aqui eu não vou colocar require como um campo obrigatório. Aqui também não. Vou deixar só o nome e a senha como campos obrigatórios. Então, quando eu tiro esse requer, aquele campo ele passa a ser um campo opcional. A pessoa ela tem a opção de colocar aquele campo ali ou não. Então, aqui eu criei, né, mais um input tipo file, né, sobre arquivo. Mas aqui eu vou colocar melhor, vou colocar aqui envie seu arquivo. Que na verdade é para a pessoa fazer o upload de um arquivo, por exemplo, dentro do formulário. O outro tipo de input é o tipo date, que seria data, né? Então, aqui eu vou colocar date, data, que date, e date. Não vou colocar aqui como um campo obrigatório, é um campo opcional. Isso você vai definindo de acordo com o tipo de formulário que você quer realmente criar, né? Então, isso é muito relativo. Então, o outro tipo de... Aqui eu posso colocar também um outro tipo de input, vou colocar aqui button. E vou colocar aqui type, ó, escrevi errado, type, submit e enviar, para ter o botão para poder enviar aqui o formulário. Então, vamos ver como está ficando aqui o nosso formulário até o momento. Então, vou atualizar aqui a página. Vamos ver cada um deles. Então, aqui no idade, ó, você pode ver que tem aqui, então, ele aceita somente número. Se eu quiser escrever uma letra, ó, tô digitando aqui e não vai letras, só números. Aqui no arquivo, eu posso clicar aqui e ele vai abrir aqui no meu computador para eu subir o arquivo. Data, abre um calendário e eu escolho aqui a data, por exemplo, hoje, 16 de janeiro de 2025. E o botão aqui, enviar. Né? Só que como vocês viram que eu coloquei esse campo aqui como obrigatório, e a senha também como obrigatória, se eu não preencho essas informações, ele não deixa eu enviar. Aí agora já enviou, porque aqui em cima você está vendo que aparece as informações que foram enviadas aqui no browser. Né? Até aparece ó, a senha aqui, as informações que foram enviadas. Então, basicamente, esses aqui são alguns, né, dos inputs mais utilizados, assim, para criar um formulário simples, mas esses são os mais usados. Teste, e-mail. Ah, eu não coloquei nada aqui de e-mail, né? Deixa eu incluir aqui antes do bottom. Vou colocar aqui o input para e-mail, que vocês vão ver também que tem uma particularidade, que ele aceita, quando você põe o input e-mail, você obrigatoriamente tem que usar o arroba.
porque é o que vai identificar ali no formulário aquela informação como sendo um e-mail. Vou colocar aqui required, como que realmente essa informação ela é obrigatória. Então, eu vou mudar aqui, vamos ver como ficou com essa informação adicional aqui do e-mail. Então, deixa eu abrir aqui no navegador. Onde que eu coloquei? Não tá aparecendo ou não atualizou? Ah, agora atualizou. Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar o e-mail, só que os outros campos é obrigatório. Se eu não coloco aqui o arroba, por exemplo, Silvana, arroba, sem o arroba, colocar silvanafeliziac.gmail. Ó, ele vai dar, aliás, tem que preencher aqui, né? Deixa eu preencher. Esse aqui também é um campo obrigatório. A senha, acho que os outros não são obrigatórios. Ó, vai dar erro, porque não tem o arroba. Né? Então, ele vai informar que está faltando o arroba. Então, isso já é uma função nativa do HTML, tá? Eu não fiz nenhum tipo de programação para que ele próprio, a própria linguagem, né, de marcação aqui, o HTML, ela já faz essa autenticação. No caso, ela verifica se tem um arroba, verifica se tem um número, né? Então, isso já é nativo aqui do HTML. Então, esses são os principais: teste, e-mail, password, number, data, file, né? Também referred, que são atributos, né? Já no caso, é um atributo. Uma outra, agora eu vou para alguns um pouco mais avançados, por exemplo. Vou criar aqui, eu vou adicionar aqui mais alguns, por exemplo, o select, né? Então, vamos criar aqui uma opção de select. Então, eu vou colocar label for gender, que é gênero. Vou colocar aqui gênero. São informações normalmente que aparecem em formulário, né? Então, eu vou colocar aqui o select, ID gender também, né? É de gênero. Gender. Também, que é de gênero. E aqui embaixo eu vou colocar as opções. Né? Vou colocar aqui as opções, só que eu tenho que colocar dentro do select, né? Dentro do select, quais são as opções? Então, option, primeiro eu vou colocar feminino. Option 2. Coloquei errado aqui. É option masculino. E option outros, que é o que normalmente aparece aí nos formulários. E aqui o valor eu posso mudar aqui, eu posso colocar layer. Parece. Layer. Family. Poderia escrever feminino também, mas eu vou colocar aqui other e em inglês para essas três opções.
Vamos ver como que está ficando aqui no nosso navegador. Então, voltando aqui, atualizando a página, aí você vê que abre aqui as opções. Então, esse aqui é como se faz um select, né? Uma caixa de seleção para o usuário. Tá tudo assim, né, na mesma linha, mas depois eu vou organizar, vou mostrar para vocês como organizar e ficar mais com cara de formulário. Eu estou mostrando para vocês aqui quais são os principais inputs. Então, voltando aqui para o nosso HTML, a gente pode utilizar também aqui um field set, né? Field set. Aqui debaixo do meu select, que é uma outra opção aqui do como aparece o formulário, que vocês vão ver que fica um pouco mais parecendo com uma carinha de formulário. Então, aqui dentro do meu field set, eu vou colocar uma legend. Aí vocês vão ver como que faz para deixar... Oh, desculpe. Legend. Para ficar parecendo mais com o formulário. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, escolha uma cor. É como se fosse um subtítulo, né, no meu formulário. Então, aqui eu vou colocar o label. Nesse label, eu vou dar a opção de escolha utilizando por exemplo, red e vermelho. Vou colocar aqui outras cores. Amarelo e verde. Só que eu vou mudar, né? Green, verde. E aqui eu vou colocar yellow. Eu não lembro se é assim que escreve amarelo, mas vai ficar assim. Yellow, acho que são 2 L's. Não lembro, deixa eu ver aqui para não escrever errado. Vou confirmar aqui como que escreve yellow. Poderia escrever em português também, né? Amarelo. Mas agora que eu já fiz tudo em inglês, vou manter o mesmo padrão. Tá certo. É com 2 L's mesmo e W. Escrevi certo. Então, aqui eu tô dando 3 opções de cores e quando eu utilizo essas 3, assim, eu dou opção de seleção, né, para pessoa escolher. Então, eu coloco a opção do input tipo rádio. Então, aqui eu vou colocar o input que vem antes. Input tipo rádio. Que é essa opção da pessoa poder selecionar. Aí eu tenho que colocar aqui ID, color, name. Eu vou colocar o name color também, né? Então, aqui eu tenho que colocar o ID read. Para ele aparecer, pra ele conectar com esse label aqui. E aqui, name color e o valor, né? O value é read também, red também, que é referente a esse aqui. Então, para cada uma dessas cores, né, eu vou colocar aqui um input para cada cor. Então, vamos colocar aqui
o input para cada cor. Então, aqui eu vou colocar esse input, que eu vou colocar aqui green. Porque senão não aparece o nome, né? Como eu quero que apareça o nome, então eu coloco dessa forma. Acho que é isso. E aqui também eu vou replicar. Vou colocar aqui no lugar da cor o yellow. Yellow. E aqui também yellow. Então, ficou assim. Vamos ver como que ficou aqui esse botão de seleção. Aí, ficou aqui, ó, vermelho, verde e amarelo. Né? Escolha uma cor, vermelho, verde e amarelo. Né? Então, aqui ficou a seleção. Só que eu vou... depois eu vou... Só tô mostrando os inputs, depois eu vou fazer um formulário com a formatação mais bonitinha aqui para vocês. Mas, voltando aqui ao nosso Visual Studio Code, uma outra forma, né? Então, esses aqui Select e Option seria ali a lista de seleção. O Field Service e a legenda é para agrupar os conteúdos lógicos no mesmo campo. E o botão, né? De opção que seria o rádio. Uma outra coisa também que eu não mostrei ainda, mas que eu vou incluir aqui, é a opção de pesquisa. Vou colocar aqui embaixo, para ficar separada essa parte aqui do botão de seleção. Mas vamos abrir aqui uma nova label. Eu vou colocar aqui Search. Que é de pesquisa. Search. Seria o botão pesquisar, né? Eu vou colocar aqui busca, né? Que seria o botão de busca. E aqui o input. Então, para cada label, né, você vai criando aqui os inputs, né? Para cada requisição do formulário, você vai criando os campos ali para a pessoa preencher. Então, é tipo teste mesmo. O ID vai ser search, o name vai ser search também, ou search também. E aqui eu vou colocar uma opção de placeholder, né? Placeholder, que seria tipo uma informação adicional dentro do formulário. Normalmente, em campos de e-mail, de pesquisa, aparece dessa forma. Então, aqui eu mostrei um novo atributo, que é o placeholder. Vamos ver como que está ficando aqui no nosso formulário, se está ficando tudo certinho. Então, vamos abrir aqui. Então, aqui tem o campo de busca e aparece aqui o placeholder, digite aqui. Né? Então, por exemplo, vou pesquisar aqui Google. Né? Então, é um campo de busca com o placeholder. Eu poderia colocar aqui, ó, o placeholder em todos, né? Digite seu nome, digite a senha, digite a sua idade, que é uma forma de deixar mais claro para o usuário que está preenchendo o formulário qual é a informação que ele deveria colocar ali naquele campo. Então, vamos voltar aqui para o nosso Visual Studio Code, que tem mais algumas informações que eu quero passar aqui para vocês.
Deixa eu voltar aqui no meu roteiro, aqui no browser, para ver se eu já passei tudo. Label, input, requer, bottom rádio. Ah, faltou o checkbox e o max length. Então, vou passar esses dois aqui. Então, faltou só esses dois aqui, de acordo com a programação. Eu não sei porque mudou sozinho aqui, mas tudo bem. Vamos ver aqui esses dois que é o checkbox, né? Checkbox. Qual outro que eu falei? Nem lembro. O checkbox, ele é utilizado também, diferente da caixa de seleção, é como se fosse você marcar que você fez ou não, né? Ticar, é como se fosse praticar ali a informação. Então, eu vou colocar aqui um novo field service. Field 7, aliás. Não é field service. Só que eu vou colocar antes do botão, né? Eu poderia criar outro formulário, mas eu prefiro fazer tudo no mesmo. Do que criar outro. Porque aqui a intenção é só que vocês conheçam quais são os inputs que pode ser utilizado aqui. Então, aqui no caso do checkbox, eu vou colocar, por exemplo, um legends. Vou colocar aqui, escolha. Poderia ser qualquer coisa, tá bom, gente? É só um exemplo. Seus livros favoritos, por exemplo. Né? Então, seria quando dá essa opção de ticar, né? Escolher, dar diferente opção. O outro que nós vimos, o Select, ele dá a opção da caixa de seleção. Ali você abre a caixa de seleção. No caso do checkbox, é para você selecionar ticando, né? Então, essa é a principal diferença. Então, vamos colocar aqui o input, tipo checkbox, e vamos colocar aqui o nosso ID, eu vou colocar livros, e o name também livros. Ah, não, mas é para escolher os livros favoritos, eu vou colocar livro 1, só como exemplo, tá, gente? Porque tem que dar livro 1, 2, 3, para eu não ficar pensando aqui muito quais são os nomes dos livros que eu vou criar. Então, aqui no label, na minha etiqueta, vai ser, né, referente ao livro 1, vai ser aqui livro 1. Mas eu poderia colocar o nome do livro, mas para não ficar pensando muito qual o nome do livro, eu vou deixar dessa forma. Eu vou colocar aqui o L maiúsculo. E assim eu vou repetindo, né, as outras opções que eu quero colocar aqui na minha seleção. Então, eu vou copiar, vou deixar aqui 3 opções e vou mudar aqui o número do livro para 2, né? Porque o ID tem que ser diferente para dar a opção de selecionar, de ticar cada uma dessas opções. E aqui 2. E aqui 2 também. Ah, não. Já tô aqui no 3. Seria 3.
3, livro 3. E aqui, livro 3. E vamos ver como que tá ficando aqui no nosso navegador. Ah, tá, que eu tava vendo aqui a parte do nosso roteiro, mas eu quero abrir a parte do formulário. Então, vamos ver. Ó, então fica assim, ó, a opção de você selecionar aqui quais são os seus livros favoritos. Então, a parte de formulário é essa informação. Depois, quando a gente entrar em HTML, aliás, em CSS, aí a gente vai ver como que a gente pode melhorar aqui a aparência do nosso formulário. Mas, mesmo agora, é possível fazer algumas mudanças, por exemplo. Eu posso colocar aqui um BR para não ficar tudo na mesma linha. Eu posso fazer isso para pular de linha, para cada informação, por exemplo. Aqui eu posso colocar um BR, mas eu vou colocar só para melhorar a aparência aqui. Mas quando a gente aprender o CSS, a gente não vai fazer isso utilizando o BR. Isso aqui é muito primário, tá, gente? É muito iniciante quando a gente coloca as informações assim, utilizando o BR. Na verdade, a gente vai utilizar as funções ali do CSS para poder ir fazendo a marcação do conteúdo na página. Mas acho que assim já dá uma melhorada, pois já é possível separar pelo menos aqui cada um dos inputs diferentes que a gente fez. Deixa eu ver como que vai ficar. Aqui é outro. E vou separar aqui também o botão. Vamos ver como está ficando com essa pequena alteração, só para melhorar aqui a aparência do nosso formulário. Vamos ver? Ó, aí já fica um pouco melhor, né? Um pouco mais visual, utilizando aqui o BR só para ter a quebra de linha, não ficar tudo na mesma linha. E o botão ficou separadinho. Então, esses são os principais inputs para a criação de formulário. E eu vou deixar como desafio para vocês, para que vocês criem outros formulários com diferentes solicitações, diferentes inputs, diferentes etiquetas, de acordo com a imaginação aí de vocês. Então, você pode, no formulário, né, você tem que incluir nome, e-mail, senha, também colocar data, da opção rádio, múltipla escolha, tentar utilizar todas as opções que vocês aprenderam hoje, criando um formulário aí na versão de vocês. Então, fica isso como uma atividade para vocês treinarem. Todo o conteúdo da aula eu vou deixar lá no repositório do GitHub. Só vocês acessarem lá o repositório do GitHub e você tem acesso aos arquivos que nós utilizamos aqui durante essa aula. Obrigada, se cuidem e até a próxima aula.